Neste vídeo eu vou te falar como estudar linguística, por onde começar. Muitas vezes a gente se pega perguntando exatamente por onde começar e talvez seja a parte um pouquinho mais difícil. Mas calma, não precisa ser dessa forma. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje vamos falar um pouquinho da linguística, mas não especificamente explicando o que ela é, que já temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem depois, mas por onde começar? Muitas vezes a gente se depara, principalmente quem está entrando no curso de letras agora, ou se você é de uma outra área e está pesquisando por causa da sua área ou por gostar, por conhecimento mesmo sobre a área da linguagem e se depara com o terminho linguística. Linguística é muito importante, já falei disso aqui no canal. Nesse vídeo aqui, vou deixar nos cards, eu falo 3 motivos entre milhares para se estudar linguística, por que é tão importante. Porém, a gente às vezes até já sabe, se você não sabe, eu tenho um vídeo para explicar por que é importante. Então você sabe que é importante estudar linguística, compreender a linguagem, tem esse conhecimento, esse olhar científico sobre a linguagem. Mas você se pergunta, por onde começar? Como que eu faço para estudar linguística? Qual que é o ponto de partida? Como eu começo? Bom, é sobre isso que vamos falar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ama saber sobre linguística, essa ciência maravilhosa, quer saber mais, aliás, já se inscreva no canal, tá bom? Deixa esse like. Isso é muito importante para que esse conteúdo possa chegar cada vez mais a mais pessoas e que elas também aprendam linguística. Aliás, quanto mais gente falando sobre o assunto, melhor para podermos fazer essa troca, não é? Então vamos lá. Muitas vezes, para quem está começando a estudar linguística, há um grande impasse nesse início dos estudos. Como começar? É melhor aprender primeiro as noções básicas, o que é língua, o que é linguagem, e depois partir para o que é linguística? Ou é melhor já ir estudando as correntes linguísticas, diversas abordagens, e se for por elas, como estudá-las da melhor maneira, que seria na ordem, a que eu tiver mais interesse? Enfim, são questões aí que vão surgindo e a gente fica totalmente perdidinha nessa hora de estudar. Mas calma lá, vou te dar algumas dicas aqui de como iniciar esses estudos linguísticos. Primeiro de tudo, é importante dizer que não há uma ordem certa ou errada de se estudar. Não existe escrito em que você tem que começar estudando o que é língua, depois que é linguagem, depois que é X, depois que é Y, nananana, e depois partir para as abordagens linguísticas. Ou você precisa começar com a filosofia da linguagem lá atrás, para depois ver o seu desenrolar até hoje. Ou você começa de trás para frente, de hoje para trás. Não tem uma ordem certa, tá? Não existe certo ou errado. Existe possibilidades e, lógico, há maneiras que talvez sejam um pouco mais fáceis do que outras. Mas isso não impede que comece da onde você está hoje, né? Com o conhecimento que você tem, um conhecimento prévio, talvez já tenha até alguma coisa, algum material, e isso vai facilitando para ter esse contato. Bom, dito isso, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar, então, a começar esses estudos linguísticos. E a primeira dica é: leia manuais e livros introdutórios aos estudos linguísticos. Ler esses manuais de linguísticas, introdução à linguística, enfim, eles não vão dispensar de forma alguma os originais, porque muitos deles vão remeter a abordagens específicas. Então, não é porque você está lendo um manual de linguística que dispensa ler curso de Linguística Geral de Saussure, que dispensa ler estruturas sintáticas de Chomsky e outros demais livros de outros autores, né? Não é que você não precise ler os originais. Aliás, isso é muito importante. No mundo que a gente vive hoje, tudo muito rápido, a gente quer ler o mais fácil, o que a gente vai entender mais rápido, uma leitura talvez um pouco menor, porque no manual eu vou ver todas as abordagens. Tá, mas e a profundidade para entender aquilo? Então, os manuais são uma porta de entrada. Então, vejo como uma possibilidade, uma porta de entrada aí, para que você conheça termos,
como língua, linguagem, conheça as diversas abordagens linguísticas e a partir daí você busque aprender cada vez mais sobre despertar um maior interesse, porque não há como a gente saber de todos de forma aprofundada. A gente sabe que uma linha só, se a gente for estudar, estuda ela o resto da vida, né? Até por isso tem as linhas de pesquisa em mestrado e doutorado, né? Senão a gente estudaria tudo. Quem fala de tudo, não fala de nada. Então fica essa dica. E aí, como dica ainda nesse tópico de manuais, eu indico o manual de linguística aqui do Martelotto, organizado por ele. Muito bom. A gente tem aqui uma noção dos termos língua, linguagem, o que é linguística, esse olhar científico da linguística, as principais abordagens, né? Estruturalista, gerativista, funcionalista, outras mais, sociolinguística, enfim. E também aqui fala muito, é até interessante, sobre o processo de aquisição da linguagem. Então, nós, enquanto docentes aí da língua, nos interessa bastante. Então, fica a recomendação de manual de linguística, certo? E outros dois também nessa categoria de introdutórios é a Introdução à Linguística, organizado pelo Fiorin. Temos aqui o 1 e o 2, certo? O 1 é mais geral, fala aí de diversos objetos teóricos, né? As abordagens linguísticas. E o princípio de análise já vai falar dos níveis de análise linguística, né? Morfologia, fonologia, sintaxe, enfim. E se você quiser saber mais, aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem uma playlist que eu falo sobre cada um desses níveis de análise linguística. Uma outra dica, que não é obrigatório, como eu já disse, não é uma ordem certa ou errada, mas que pode facilitar e talvez manter uma certa lógica, é tentar estudar essas abordagens linguísticas ao longo do tempo. Porque vamos supor que você vou começar a estudar os estudos da linguagem hoje e começo pela análise de discurso. Beleza? Super importante. A análise de discurso já é uma mais recente, uma ruptura epistemológica ali de 1980 para cá. Mas o que aconteceu antes disso, que constituiu? O que aconteceu lá atrás para que a análise de discurso surgisse? Porque nada surge do nada. Sempre há alguma coisa atrás, ou uma forma de complementar, ou uma forma de criticar, uma forma de ponderar. Olha, aquela teoria abordava isso, mas faltou aquilo. Olha, ela aborda isso e eu acho que se complementar dessa forma fica bacana. Então, quando a gente começa a estudar os estudos da linguagem de uma forma cronológica, lembrando que não é obrigatório, mas facilitará a sua vida. E assim, quando a gente começa a perceber essas relações, fala, caramba, por isso que essa teoria fala isso, por isso que a teoria de lá fala aquilo. Ou muitas vezes a gente perde muita coisa, sabe a questão de intertextualidade? Pois é, a gente está lendo uma teoria e ela remete a uma outra leitura, a um outro livro, e você nem se dá conta do que é. Quando a gente tem esse conhecimento, ainda que prévio, das abordagens linguísticas de uma maneira como elas foram se desenrolando ao longo do tempo, isso também te ajudará e facilitará o processo de aprendizagem. A terceira dica para você, por onde começar a estudar linguística, é procure artigos, trabalhos, canais do YouTube, o meu aqui também serve, né? Que te deem esse primeiro contato com a abordagem linguística. Muitas vezes, partir direto para uma leitura de um livro teórico, de um autor específico, ou às vezes até um manual linguístico, você que às vezes não teve um contato prévio ainda não há uma explicação do professor, ou se você que nem eu, começou o curso, mas antes de começar o curso, antes de começar as aulas já quer estudar, muitas vezes se torna um pouco mais dificultoso. E aí o artigo, por ter essa questão de ser uma leitura menor, mais fluida, ou canais do YouTube que tratem sobre o tema, vai te facilitar ter esse primeiro contato. Lembrando, tudo aqui é um primeiro contato, não fique na superficialidade, viu? Eu espero que você desenvolva um senso crítico. Então, canais do YouTube, artigos, esses manuais introdutórios são uma porta de entrada, é uma forma de você ter um primeiro contato para aprofundar numa linha de seu interesse, numa área específica,
e adentrar aí com força esses estudos da linguagem, tá bom? Então realmente facilita encontrar alguém falando sobre isso, encontrar um artigo que, por ser uma leitura menor, ali já tem um resumo, depois tem quais são os objetivos, isso até facilita na hora de entender as informações e de assimilar o conteúdo dali. Então é sempre uma escadinha, um complementando o outro, e para você ter aí um pouco mais de bagagem, um pouco mais de segurança, mas não espere essa segurança ficar completa, porque eu acho que ela não fica, para poder ler os livros específicos de cada autor. E também, se você quiser saber mais, você quer estudar linguística, mas está perdido, não sabe que ordem estudar essas abordagens linguísticas, qual veio primeiro, como que uma influenciou na outra, quer algo mais humanizado, quer poder tirar dúvidas, quer poder ter indicações de artigos, de outros trabalhos, eu tenho o curso Leve Linguística, que é um curso exatamente para introduzir os estudos da linguagem. É um curso que leva o lema do canal, né? Um jeito leve de aprender. Então, de uma forma leve, mas sistematizada, com metodologia, que você entenda os estudos da linguagem desde o início, o histórico da linguagem, antes de constituir a linguística, depois a linguística em si, instaurada enquanto ciência, as diversas abordagens linguísticas, desde o estruturalismo de Saussure até as mais novas abordagens, como a análise de discurso, francesa e crítica, e também pensar a linguística em sala de aula, porque isso é muito importante. Precisamos pensar a linguística no ato docente, na prática em sala de aula, para sair dessa visão engessada de ensinar a gramática normativa, não que ela não seja importante, mas ela é uma pequena parte de todo esse universo da linguagem, certo? Então, se você quer ter alguém segurando a sua mão, ter mais confiança, alguém para te instruir e te levar nesse mundo da linguagem, te convido a conhecer o curso Leve Linguística. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e se quiser tirar qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, vou deixar aqui também na descrição, ou me chamar na DM lá no Instagram Leve Letras, certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, abriu a sua mente, fez aquele plim, já encaminha para aquele seu colega também que está com dificuldade para começar os estudos linguísticos, e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!